bem-vindos a mais uma aula. Hoje iremos estudar português e matemática. Lembrando que as atividades estão no material impresso. Vamos lá, atividade de português. Esse é Johnny Bravo, um personagem de desenho animado conhecido pelo seu visual um tanto diferente. Óculos e o grande topete loiro são a sua marca registrada. Observe a imagem de Johnny e pinte as características da sua opinião. As características que, na sua opinião, podem definir esse homem. Então, aqui nós temos o Johnny Bravo, nesse topete loiro, e você vai dizer para mim quais são as características dele, que, na sua opinião, são as características dele. Aqui nós temos várias características, Então, falando nisso, em características, nós vamos também relembrar o conceito de adjetivo. O que são adjetivos? São atributos, características, são qualidades de alguém ou de algo. Nós temos charmoso, engraçado, chato, elegante, simpático, preguiçoso, feio, bonito, inteligente. Então, você vai pintar de acordo com a sua opinião. Forme palavras com M antes de P e B. Aqui você vai usar bastante a sua inteligência para poder formar essas palavrinhas. Aqui todas as palavrinhas precisam ter o M antes do P e do B. Então aqui nós já temos o M, nas sílabas, no can, no bom, jan, no zum, tem, tan. Então você vai somente juntar e formar as palavrinhas aqui. Lembrando que todas as palavras precisam ter um M antes do P e do B, ok? Muito bem. Questão 3. Ordene as palavras para formar frases. Pessoal, uma frase é um conjunto de palavras que tem pontuação e também sentido. Se uma frase não tem sentido, ela não é uma frase, são palavras soltas. Então aqui nós temos jardim, estão, criança, zoológico. São várias palavras, porém não tem sentido. E se não tem sentido, não forma uma frase. Então, o que você vai fazer? Você vai descobrir qual é o sentido correto e vai escrever aqui. Semente uma de Lucas Manga plantou. Então, não entendi nada. Por quê? Porque não tem sentido. Então, você vai ordenar essas frases, colocando-a na ordem correta para que possamos entender o sentido. Pousou no pombo muro. Também não deu para entender. Então, você vai ordenar essa frase. E assim sucessivamente aqui na frase D e na frase E. A mesma coisa. Você vai ler e vai entender aqui qual é o sentido correto. Muito bem. Agora vamos para a matemática. Na nossa aula de matemática, nós iremos ver situações, problemas. Cristina faz empadas para vender. Na primeira semana do mês de maio, ela vendeu 356 empadas. E na segunda semana, vendeu 147 empadas. Quantas empadas ela vendeu nas 2 semanas do mês de maio? Então, o que você vai fazer? Então, nós temos aqui, o probleminha quer saber quantas empadas ela vendeu. Então, para saber quantas ela vendeu, nós temos que juntar essas empadas. Então, você vai fazer a operação aqui. Qual a diferença entre as quantidades de empadas vendidas nessas 2 semanas? Agora, nós vamos olhar para a diferença. Toda vez que eu quero calcular a diferença, eu quero saber qual é um valor que está entre. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a quantidade de empadas vendidas no mês de maio, na primeira semana do mês, que foi 356, e a da segunda semana, 147. Então, para ver a diferença entre as duas, eu preciso fazer uma subtração. Quando eu faço a subtração, eu consigo achar a diferença. Então, para achar a diferença, nós iremos pegar os valores da primeira semana e da segunda semana e fazer uma subtração. Em uma granja havia 424 frangos. No entanto, 115 foram vendidos. Desse total, quantos frangos restaram? Então, para eu saber quantos frangos restaram, eu preciso o quê? Retirar os que foram vendidos. Então, você vai armar aqui uma operação. Que operação é essa? Eu quero que você pense um pouquinho.
Se na granja havia 426 e foram vendidos, se não tem mais, qual a operação que a gente retira algo, perde, não tem mais? Que operação é essa? Em um álbum completo, podem ser colados 225 figurinhas. Gustavo já possui 106 figurinhas. Quantas figurinhas faltam para completar o álbum? Então, nós sabemos que um álbum completo tem 225 figurinhas. Só que o Gustavo já tem 106. Para saber quantos faltam, né, nós temos que fazer uma operação. Então, você vai pegar as 225 figurinhas, que é o total, e vai o quê? Vai colocar também as 106 que ele já tem e vai subtrair. Quando você retira essas 106 do total de 225, o que sobra é o que falta para completar este álbum, ok? Aqui nós vamos compor os números. Pessoal, veja bem, eu quero que você coloque os valores, os números aqui, ó. 3 centenas. Quanto vale 3 centenas? Você vai colocar o número aqui. Uma centena aqui, mais 7 dezenas e mais 4 unidades. Aí você vai somar esses números para descobrir que número é esse. A mesma coisa aqui, ó. Você vai colocar 5 centenas, que é 500, 2 dezenas, 20, uma unidade, 1 mais 8 unidades, e vai descobrir que número é esse, somando as suas parcelas para descobrir. 2 centenas, 200, mais 3 centenas, 300, 5 dezenas, 56 unidades. Então, você irá somar tudo isso e vai descobrir que algarismo é esse. Aqui também, ó, 4 centenas, mais 4 dezenas, mais 2 dezenas, mais 2 unidades. Assim você vai fazer sucessivamente com todos esses números e vai descobrindo que números são esses. Isso é uma composição, quando nós estamos juntando, reunindo todas as partes do número para descobrir que número é esse, ok? Organize os números formados acima em ordem crescente. Quando você tiver já colocado todos os números aqui, você vai colocá-los em ordem crescente. O que é a ordem crescente? É aquela ordem do menor para o maior. E aqui você vai colocar o antecessor e o sucessor. O que é o antecessor? É aquele número que vem antes. O que é o sucessor? É o número que vem depois. Então, você vai colocar os vizinhos, o antecessor e o sucessor. O antecessor e o sucessor. Tudo bem, pessoal? Pessoal, bons estudos, boa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.